E agora é hora de polêmica, né, minha gente? Polêmica? Sim. Vamos Bastante. de polêmica? Bastante. A Justiça de São Paulo determinou nesta quarta-feira que o comediante Rafinha Bastos terá de tirar do ar vídeos em que ele ironiza o ex-diretor de humor da TV Globo, Március Melling. Produção, vamos com a Paulinha agora. Vamos, porque é um monte, aí, hein? É um monte de processo, explica pra Paulo. gente, Não é por só favor. esse, não. Então, essa determinação, que é da juíza Tônia Yuka Coroco, é para que ele tire esse vídeo. Na verdade, é um vídeo só, que foi multiplicado em 3 redes. Então, é um vídeo que a gente não vai mostrar aqui, mas que eu vi que de manhã ainda estava lá. Eu acho que o Rafinha Bastos ainda não recebeu essa determinação, ainda não retirou esse vídeo. Se ele não retirar, multa diária de R$500. O que é esse vídeo? Esse vídeo é uma frase ali do Melling, que é aquela daquela entrevista para o UOL. Tá. Né? Ele estava dando uma entrevista para o Maurício Sticer, e aí ele diz ali que foi muito doloroso para mim. Ele está falando sobre a traição várias vezes da mulher dele, ele diz, é muito doloroso para mim. Aí no vídeo o Rafinha entra e fala, doloroso para ti? Oi? Aí volta a imagem do Melling, mas com uma dublagem do Rafinha Bastos, que diz assim, eu matei 48 pessoas, matei várias vezes, isso foi muito doloroso para mim. Roubei 8 bancos, roubei várias vezes, isso foi muito doloroso para mim. Dei crack para criança, dei crack várias vezes, isso foi muito doloroso para mim. Certo. Então esse é o vídeo. É um react, então, mas aí ele faz uma dublagem em cima do... É um react com depois uma dublagem satirizando ali o que disse o Melling, que era muito doloroso para ele. Bom, esse é o vídeo que o Rafinha Bastos terá que retirar, senão multa de R$500 por dia. Mas acontece... 500 pila. Acontece que é o seguinte, já tem outros processos do Melling contra não só o Rafinha Bastos, mas também Danilo Gentili, o youtuber Felipe Castanhari e o Marcos Veras. Esse outro processo, essa outra acusação é danos... processar todo mundo agora. Não processaram o processando todo Adriles mundo. ainda? Pois é, meu Deus. O Adriles está tranquilo. Parece, não sei. Então, assim, qual é a acusação desse outro? É o seguinte, é danos Joel morais... até caíram, morreu. Paulinha, Joel pode foi continuar. processado. Foi Mandaram processado. derrubar o Joel. Ele preferiu sair. Acabou de receber a intimação. Pois é. Então, é danos morais e ofensa à honra, pedindo 50 mil para cada um deles, que Nossa. depois vai para uma instituição Nossa, que absurdo. de caridade e tal. O Castanhari também já tem a determinação de tirar o conteúdo dele do ar, do YouTube. Então, Rafinha e Castanhari, além desse negócio aí do danos morais, tem que O retirar, Castanhari senão... também fez vídeo sobre isso? Fez. Eu acho que fez sim, Fez, né? fez. Porque Todo está mundo fez. determinado para Mas tirar. com Todo críticas. Mas mundo não, falou com sobre críticas. Não Não satirizando. Não satirizando. Vamos lembrar um pouquinho do que disse o Danilo Gentili. Eu separei aqui alguns dos tweets, porque ele tweetou bastante o sobre Gentili isso, né? já é um pouco mais Então, agressivo, né? Ele mandou assim, ó, uma piadinha irrita mais o jornalismo brasileiro do que assediador, isso aí. cuspidor de mulher e pedofilia. Entre parênteses, se forem de esquerda, claro. Aí depois ele lembrou uma matéria que o Március Melling falou mal dele, né? Dizendo que a comédia não anulava o Código Penal. Daí ele disse assim, ó, se a comédia não anula o Código Penal, imagine o assédio, Március Melling. Essa foi boa, vai. Foi ótimo. Mas foi indiretinha, né? Então, ótimo. Danilo Gentili também processado em 50 mil Mas não vou reais. falar mais nada que eu não quero saber. Tá difícil. Não fala você, mas o Danilo respondeu para Cristina Padiglione, jornalista, a respeito desse processo dos 50 mil. E ele disse o seguinte, ó. Não me estranha nada o Március Melling colocar humorista no pau. Segundo dizem, não seria a primeira vez que ele mesmo tenta falou fazer isso. Ele disse isso. Então ele respondeu assim para Padiglione, trouxe para vocês aqui a palavra do Mais Gentili. um processo. Ele falou isso, exatamente. E o Március Melling Gentili é também muito bom, está né? processando a revista Piauí. Meu Deus. E aí ele pede uma indenização de com a 200 metralhadora. mil reais É isso aí. que ele pretende doar para o retiro dos artistas. Ele diz assim, ó, danos morais, ofensa à honra e manipulação dos fatos. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente não sabe a veracidade dessa história, né? Não sabemos Não. os fatos. A gente tá aqui só analisando Especulando. especulações que saem na imprensa. Mas essa é uma postura de quem realmente está se sentindo injustiçado de alguma forma. Exato. São as armas que o cara tem. Tá se sentindo não é? injustiçado, mas tá justiçando outras pessoas como um Não, carrasco. mas Adriles, se você por um acaso
foi acometido de algum tipo de injustiça, o que você faz? Não, mas essa eu ação faria a deles mesma contra... coisa. Não, Que essa isso? ação Estão fazendo contra os alguma comediantes coisa em relação a mim? completamente Dos absurda. comediantes eu acho absurdo. Completamente absurda. O que pode eles falar. falam, os Absurdo. advogados, é que, por exemplo, uma pessoa que entre na internet e veja esse vídeo do Rafinha pode compreender que o Mellin, de fato, foi já culpado por essas alegações atribuição de iniciais. atribuição. Coisa A que não justiça- aconteceu, A justiça entendeu? determinou, deu Mas tá razão a errado. ele, ué. Eu posso contestar a justiça, eu tenho esse direito. A questão bom. que se coloca... Eu vi o Mas vídeo há uma do ordem Rafinha. judicial. Eu vi, mas é absurda. É absurda baseada ok. na cultura do politicamente correto. Se você pega um vídeo em que ele nem faz uma alusão direta ao Márcio Mellin, ele faz uma comparação alegórica de um homem que supostamente teria sido acusado de assédio sexual, dizendo: eu me sinto mal, eu me sinto triste. Ou seja, um homem que se sente mal de ter cometido um crime. Aí ele faz: eu me sinto mal de ter matado 48 pessoas, me sinto mal de ter perpetrado o holocausto ou ter estuprado. Ele faz tudo isso em hipótese. E aí um juiz ou uma juíza que vê uma hipótese alegórica, humorística, e vê isso como um ataque frontal e uma condenação cabal a alguém, eu acho que isso é um pressuposto de uma falta de leitura dessa juíza. Desculpa, mas decisão judicial cumpre-se, não se contesta. Tudo bem, cumpre-se, mas deve ser contestada, porque essa decisão judicial Pode criticar, vai né? contra, vai a favor do politicamente correto, que é fazer uma asepsia na natureza humana e inibe e impede toda forma de humor. E não é toda forma de humor que se coloca de uma maneira crítica à sexualidade descabida de algumas pessoas, ao abuso hipócrita de um humorista que eventualmente fala sobre feminismo e depois é acusado de assédio sexual, a hipocrisia de ver o mundo como ele é, torto, caricato, com pessoas que querem fazer um discurso limpinho e depois, eventualmente, fazem crimes, cometem crimes. Ele não está fazendo um ataque direto e frontal ao Márcio Mellin, mas está fazendo uma alegoria em relação a tudo isso. Mas, Adriles... E essa decisão Adriles. judicial escorada nesse politicamente correto, olha, eu vi o show do Rafinha Bastos. E ele é muito melhor ao vivo. Vi domingo, inclusive. E, eventualmente, ele se poda muito. E ele falou isso pra mim, falou: eu sou podado exatamente pelo medo de processos judiciais, de patrocinadores. Estão querendo destruir o humor. E não é uma coisa banal. Destruir o humor é destruir a capacidade crítica, irônica, de perceber, de interpretar e visualizar a sociedade. Queria fazer Quando uma esse pergunta tipo de coisa só, chega à Adriles. justiça, é uma coisa que a gente tem que se Mas a preocupar. gente não tá só e muito. falando de humor, né? Nós Posso- estamos falando de jornalismo Então, isso que eu também. ia Eu tô falando de humor, perguntar. de jornalismo Porque e ele crítica, entrou- de Então, pra isso que eu ia te revista perguntar, Piauí, Adriles, para você e para o Joel também. Se vocês acham que tem uma diferença, por exemplo, em processar os humoristas e processar a revista Piauí. Lembrando que a revista Piauí escreveu toda essa matéria e ela consultou o Márcio Mellin, que não quis, de fato, dar uma entrevista, Exato. mandou uma nota só redigida, porque ele diz até nessa nota que a matéria já estava ali com a intenção de culpabilizá-lo. Então, ele só fez uma nota, ele não quis dar a versão dele ali. Você acha que é diferente, Adriles, ou Nesse Joel, caso esses processos? Nesse caso, a matéria da Piauí, ela elenca hipóteses, Ela é muito suposições, detalhada. como se fossem fatos concretos. Ela conta uma história ali. Agora, os humoristas, o Danilo Gentili, o Rafinha Bastos, eles fazem alusões a uma possível culpa do Márcio Mellin e fazem isso a uma comparação. Você fez uma piada aqui, não é o primeiro humorista que o Márcio Mellin coloca Eu no acho palco. que dá na mesma. Isso é uma piada, não dá na mesma, Eu não. acho que É dá uma na mesma. piada alegórica em cima de uma suposição de um fato. Agora, quando você faz uma matéria jornalística séria, sem comprovação cabal, elencando fatos concretos que podem ou não ser verídicos, mas acusando, aquilo é uma peça acusatória frontal. Aí você pode caber um processo caso aquilo não seja aferível na realidade. E Eu eu acho- acho que eu tem, acho- mas eu acho que nesse processo contra os humoristas tem outras coisas por trás disso aí. Ah, O com quê? certeza. Diga. Tem uma As história. anteriores. A batalha do politicamente correto Mas que, ele é, travou, que ele travou contra esses caras. É isso aí. Entendeu? Isso daí tá nessa coisa desse processo também. Não foi Agora, só o o que eles comportamento da disseram. justiça é pró-politicamente correto, não é? Esse é Joel? que é o problema, esse é o ponto do meu comentário. É que o problema, a justiça aí não está se guiando tanto pelo politicamente correto, mas está se guiando por outro princípio, que é relevante, mas que eu acho que também pode ser perigoso, que é o da difamação. Você não poder difamar alguém e acusar alguém e supor que a pessoa é culpada de crimes, porque isso feriria a honra dela e gera danos à reputação dela. E tudo isso é verdade, gera mesmo.
Agora, se a gente for... Eu acho que a gente, nesses casos, eu acho que a justiça pesa demais esse dano reputacional e acaba ferindo a liberdade de expressão, de fazer piada com o assunto, de tratar com um pouco mais de leveza. O vídeo do Rafinha que a gente viu aqui, esse eu não achei nada pesado. Quer dizer, óbvio que ele... Primeiro, é óbvio que sim, ele traz um dano reputacional ao Márcio Smelling, porque a pessoa que assistir aquilo não vai sair dali com uma opinião melhor do Márcio Smelling. Mas todo humor é ofensivo, né, Joel? É um exercício, ao mesmo tempo, é um exercício de liberdade de humor, liberdade de expressão, que se esse tipo de coisa não puder mais, então tá muito limitado. Você vai poder contar piada de papagaio agora e olhe lá, senão você vai ser processado também. É complicado isso. Quanto a Piauí, eu tava pensando aqui, então quem responsabilizar? Porque todos esses, Piauí, Rafinha, Danilo, todos eles, sem dúvida, contribuíram para que a reputação do Márcio Smelling fosse jogada no lixo. E, possivelmente, ele é inocente. Ninguém pode descartar essa possibilidade. Então, possivelmente, jogaram a reputação de um homem inocente no lixo. O que ele faz? Quem que é o responsável por isso? Se a gente fosse dizer que a Piauí é culpada, bom, então o que a gente aplicou para o humor se aplica para o jornalismo investigativo. Todo jornalismo investigativo agora vai ficar tolhido, porque se o cara se sentir difamado, injustiçado antes de haver sentença condenatória, ele pode processar o jornal e ganhar aí centenas de milhares de reais. Eu acho que é uma coisa. Eu acho que quem, antes de tudo, deveria ser alvo desses processos e quem é o verdadeiro responsável por esse dano reputacional do Márcio Smelling são as pessoas que o acusam. Essa sim. A Dani Calabresa e outras ali que citaram que foram ouvidas pela matéria. Né? Essas deveriam ser o alvo preferencial do processo, caso ele se sinta injustiçado. Caso ele diga, não, eu sou inocente, quero provar a minha inocência, não aceito ter minha reputação jogada no lixo dessa maneira, com acusações falsas. Então, acho que deveria se dirigir mais a eles. Claro, é a Piauí, é uns humoristas de sucesso, eles vão ter muito mais dinheiro para pagar aí as reparações, embora o próprio Márcio Smelling diga que vai doar, né? Ou seja, disse que não está fazendo isso pelo dinheiro. Mas me parece que tolhe demais a liberdade de expressão se você não puder contar piadas, se você não puder investigar e publicar resultados de investigação, porque todo mundo que tiver sua reputação abalada vai se sentir no direito aí de processar e vai ganhar na justiça. Ok, Paulinha. Independente da versão que é a verdadeira, que a gente ainda desconhece, eu acho que a matéria da Piauí, ela cita outras pessoas que não só a denunciante principal, que seria a Dani, e eu acho também que ela consultou e quis falar com o Márcio Smelling, que não quis conversar com a reportagem. Quando a gente viu, por exemplo, a reportagem do Fantástico, que a gente teve a Duda Reis lá e o Nego do Borel, vê como é diferente, e aí parece que a reportagem está sendo imparcial. Está, porque tem as duas partes. Quando a outra parte se recusa a falar e passa ali alguma coisa escrita no que ela imagina que ela tem que falar, ela realmente está tirando o corpo fora de, por exemplo, refutar uma história que foi contada por outras pessoas. Porque se ele tivesse conversado com a reportagem teria ali. Márcio Smelling diz que foi diferente, que trocou beijos consensuais com Dani Taranha, com Dani Taranha, que eu sempre cito aqui, que nem... Opa! Com Dani Calabresa. Da outra vez já falei Dani Taranha, eu digo desculpa. Ela é minha melhor amiga, eu falo o nome errado. Dani Calabresa. Aí teria falado, Márcio Smelling conta diferente. Diz que teve troca de carícias, beijos com Dani Calabresa e com uma amiga que foi convidada por ela. A matéria seria diferente. Só uma única dúvida só que ele não conversou com a reportagem. Para Paula poder me esclarecer. E a Dani Calabresa avançou alguma coisa não ou ela falou continua nada. calada? Não entrou na justiça? Sumiu, ninguém sabe. Nada. E esse Dani vídeo Calabresa... do Rafinha, Paulo, esse vídeo do Rafinha é justamente em cima da primeira declaração pública, manifestação pública do Márcio Smelling, que foi a entrevista para o Maurício Starci, que foi uma entrevista trágica. Onde ele deu declarações, se coloca na defensiva, deu declarações extremamente dúbias, abriu margem para interpretação, disse que era um homem tóxico, mas não deixou muito claro. Então, assim, a sátira foi em cima justamente dessa entrevista que eu acho que ele se comportou de uma maneira completamente equivocada para quem se diz vítima de uma perseguição. Só uma coisinha rapidinha. A reportagem tem um problema de forma, Paulinha. Ela narra uma cronologia como se tudo aquilo tivesse sido verdade. Ela não coloca... É que é o estilo da Piauí, né? Pois mas é um estilo complicado. A partir do momento que você narra aquilo como verdade absoluta, e ainda que ele não tenha dado ao lado no contraponto, fica a impressão de que tudo aquilo foi absolutamente comprovado. Então a forma, às vezes, altera o conteúdo. Segundo, rapidinho, todo senso de humor é, em alguma medida, ofensivo. Você faz crítica a algo, ou alguém, ou a uma circunstância. Se você tirar essa premissa do senso de humor, o humor acaba. Joel, pra gente fechar, por favor.
Nisso tudo, eu acho que o Márcio Smelling está provando um pouco do próprio veneno dele, viu? E em duas frentes aí. Primeiro, ele era alguém que sempre pregava esse humor muito mais progressista, muito mais preocupado, supostamente, né, com a justiça social, e usava isso como arma para bater e bater forte em outros humoristas, né? Quando ele diz pro Danilo, sobre o Danilo Gentili, né, que comédia não anula o Código Penal, ou seja, ele defendia que o humorista fosse punido na lei, né? E agora ele se vê do outro lado da coisa, ele se vê recebendo ataques dessas pessoas que foram tão duramente atacadas por ele. E também, junto com esse humor muito progressista, muito politicamente correto, havia ali, eu acho que havia nele uma crença muito ingênua na boa vontade das pessoas que o atacariam ali, porque eu sou progressista, então eu vou ser protegido, então eles vão entender que eu não tive má intenção. Isso levou ele a reagir num primeiro momento de uma forma, como o Vini falou, muito desastrada, muito dúbia, em que acho que ele estava tentando preservar um pouco seus acusadores, estava tentando não lidar como se não fosse uma guerra entre ele e inimigos dele agora. E agora ele percebeu o que está em jogo. E está provando um pouco da violência, do tom acusatório que ele tanto usava contra os outros antes. Perfeito. Gente,